Quem encontrou Marcos capítulo 9, versículo de número 17. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E um da multidão respondendo disse: mestre, eu trouxe o meu filho. Eu trouxe o quê? Meu filho. Que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, arranja os dentes e vai secando-os. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai. E perguntou a quem? E perguntou a quem? Ao pai. Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que... Levante sua mãozinha direita comigo assim para o céu. Diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Maravilha. Então vamos lá. E vou ficar nesse relógio aqui, que ele está mais crente que aquele. Aquele está 9:12, esse está 9:09. Então vou ficar nesse aqui, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, quando eu recebi o convite, eu quero já agradecer ao pastor Jatobá. Deus abençoe por ter ligado, tá? Os irmãos de São Vicente, sempre eu lembro de mim. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Eu fiquei pedindo a Deus uma palavra. E confesso aos irmãos que a primeira mensagem que veio ao meu coração foi o filho pródigo. E conforme eu fui conversando com Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: você quer falar o que você quer falar, ou o que eu quero falar para essa juventude? E eu falei: Senhor, o que o Senhor quiser falar. E o Senhor me levou a esse texto, que fala de um pai. Mas vamos entender o contexto do texto rapidinho. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele teve alguns discípulos. Jesus estava anunciando o reino dos céus. A Bíblia vai nos mencionar cerca de 70 discípulos. Dentre os 70 discípulos, tinha 12, que eram aqueles que estavam acompanhando Jesus mais de perto. Dentre aqueles 12, havia 3, que eram Pedro, Tiago e João. Olha como essa igreja é inteligente, né? Está vendo? Dentre os 3, havia um, que a Bíblia diz que ele era aquele que era o mais próximo, a ponto de colocar a sua cabeça no peito de Jesus, demonstrando uma intimidade. Observe que se você hoje perguntasse para Jesus: Jesus, qual desses discípulos o Senhor ama mais? Com certeza Jesus iria responder: eu amo todos de igual modo. E eu sou pai de 2 princesas. E quem é pai, e crente geralmente tem mais de um filho, porque crente ele não tem família, ele gosta de construir uma tribo. E geralmente, a gente que tem mais de um, se você perguntar para o pai dizendo: qual você ama mais? Esse ou aquele outro, automaticamente o pai ou a mãe vai dizer assim: você está querendo me deixar no estreito? O meu amor por eles é igual.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer através da palavra de Deus que Deus me ama. Deus também, Ele te ama. E a Bíblia Sagrada diz que Ele amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho para morrer por nós. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus por nós é igual. Mas quem tem mais de um filho, quem tem mais de um irmão, sabe que na vida real a mãe sempre tem aquele que é mais achegado para ela, não tem? O pai sempre tem aquele também que é mais achegado ao pai. Mas ele nunca vai assumir, eu amo mais esse do que aquele. Não, o amor é igual. Mas o que muda aqui é o relacionamento. Pastor, eu ainda não entendi. Entenda, jovens. A nossa vida cristã, você precisa entender que Deus nos ama. E Ele nos ama de modo igual. Mas quanto mais você se relacionar com Ele, você vai ter coisas, você vai viver coisas que quem não se relaciona com Ele não consegue ter. Eu, por exemplo, eu sou filho mais velho de 3 irmãos. Sou 4 irmãos, eu sou mais velho. No meu tempo de primogênito, só único, tinha coisa que eu não podia fazer nem a pau, irmão. Que se eu pensasse, a Havaiana já voava longe. Aí eu fico vendo um caçula fazer os negócios, que se fosse no meu tempo, vai tu falar alguma coisa pro teu pai e tua mãe, tá vendo? Ele é o preferido, vai tu falar para você ver. Mas muitas das vezes isso é questão de se relacionar. Eu sempre fui muito fechado. O meu irmão já mais envolvente. E no mundo espiritual funciona dessa maneira, irmão. Não é porque fulano tem mais, não é porque fulano é mais usado, não é porque fulano é isso, que Jesus ama ele mais do que você. Você precisa entender que Ele está de braços abertos. Aleluia! Para você viver uma intimidade com Ele extraordinária. Tanto é que se você, quando estuda a Bíblia, você vai perceber que esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, eles viveram coisas que os outros 9 não viveram. Antes de acontecer esse ocorrido, Jesus sobe no Monte Tabor. Com quem? Pedro, Tiago e João. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus começa a se transfigurar diante deles. O que é se transfigurar, pastor? Se revelar a sua natureza. E o que acontece? As suas vestes começam a ficar brancas como a lã. E o escritor vai dizer que nenhum lavandeiro na terra conseguiu deixar uma veste tão branca como ficou naquele momento. A Bíblia diz que o seu rosto começa a brilhar como o sol no meio-dia. Pedro, Tiago e João ficam olhando aquilo, ficam de boca aberta. De repente aparecem 2 personagens, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João olham aquilo e dizem: eu estou conhecendo aquele, eu estou entendendo, eu não sei, eu não conheci porque não é da minha época, mas eu estou entendendo aqui dentro de mim que aquele ali é Moisés, aquele ali é Elias. Para você entender que quando você está no mundo espiritual, como que você fica? Pedro está tão animado que ele olha para Jesus e diz: Senhor, o negócio está tão bom aqui em cima do monte, vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Aí a Bíblia diz que uma nuvem começa a descer do céu.
A nuvem cobre Moisés, a nuvem cobre Elias. E enquanto isso, para melhorar a experiência, irmão, quem já subiu um monte aqui? Quem já subiu um monte? Quem já subiu um monte? Agora deixa eu ver se subiu mesmo. Eu quero saber agora. Quem já viu o gravetinho ficar aceso? Quem já viu? Meu Jesus. Não vou contar para ninguém. Quem já levou para casa? Quem já levou para casa? Ô irmão, a gente não ficar todo besta com isso? Meu Deus, eu tô crente demais. Meu pai, tô orando, o negócio está acendendo. Imagine eles três com Jesus no monte. O céu abre, aparece Moisés e Elias. Imagine como ficou o coração daqueles homens. E para melhorar, olha só, a nuvem desce, cobre Moisés, cobre Elias. Aí uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele escutai. Porque já que Pedro falou assim, vamos levantar uma tenda para Moisés, para Elias e para ti, Senhor, querendo deixar no mesmo nível, só que aí o pai se manifesta dizendo: não, o meu filho está além de Moisés, o meu filho está além de Elias, a ele escutai. Entenda, você filho, você precisa procurar se relacionar mais com o pai, que quanto mais você pede, mais ele vai te dar. Quanto mais você busca, mais ele vai te dar. E eu acredito na minha geração, na nossa geração. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o pai brada dizendo: esse é o meu filho, a ele escutai, e dizendo: Cristo está acima de tudo, de todos, da lei, dos profetas. E pense, irmão, como eu gosto de falar de Jesus. Jesus está acima de tudo, Jesus está acima de todos. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio e o fim. Jesus, irmão, sabe por que esse culto está gostoso? Porque Jesus está presente em nosso meio. Como é bom falar de Jesus. E quando eu começo a falar de Jesus, eu me lembro de uma poesia. Eu me lembro que um poeta francês, no ano de 1900 e algumas coisinhas que não me falha a memória, ele começou a escrever. E quando ele começou a receber inspiração para escrever a respeito de Jesus, ele começou dizendo: e uma pedra criada por Deus. Esta pedra começou a se achar invencível, porque ninguém quebrava ela. E a pedra dizia na poesia do poeta: eu sou forte, eu sou invencível, ninguém me quebra. Só que vem da sabedoria humana, nas funilarias, o ferro. Aí o ferro vem e esmiúcha a rocha ou a pedra. E na poesia do poeta, o ferro se declara dizendo: eu sou invencível, porque eu esmiucei a rocha. Só que enquanto o ferro se achava invencível, vem o fogo e o fogo derrete o ferro. Agora o fogo na poesia do poeta diz: eu sou invencível, porque eu derreti o ferro que esmiuçou a rocha. Quando o fogo estava se achando, vem a água e a água apaga o fogo. E na poesia do poeta, a água diz assim: escreve aí, poeta, eu sou invencível, eu apago o fogo que derrete o ferro que esmiuça a rocha. Quando a água dizia que era invencível, vem o sol, e com o seu calor evapora a água. Aí agora o sol olha para o poeta e diz: poeta, escreve aí, eu sou invencível, eu evaporei a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Quando o sol estava se achando, as nuvens aparecem e cobrem o sol. E as nuvens olham para o poeta e dizem: poeta, escreve, eu sou invencível, porque eu cobri o sol que evaporou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Quando as nuvens estavam cobrindo o sol, lá vem o vento.
E o vento leva as nuvens. E agora o vento olha para o poeta e diz: escreve aí, poeta. Eu sou invencível. Eu venci a nuvem que tapou o sol que evaporou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Quando o vento estava se achando, vem as grandes montanhas, e as montanhas barram o vento, cortam o vento, e as montanhas olham para o poeta e diz: poeta, escreve, porque eu sou invencível. Eu paro o vento que leva a nuvem que tapa o sol que evapora a água que apaga o fogo que derrete ferro que esmiuça a rocha. Enquanto as montanhas estavam se achando invencíveis, lá vem um homem, e o homem sai destruindo montanhas, construindo estradas, fazendo túneis. Aí o homem olha para o poeta e diz: poeta, escreve aí, escreve. Somos invencíveis. O homem é invencível. O homem derruba a montanha que para o vento que leva a nuvem que tapa o sol que evapora a água que apaga o fogo que derrete ferro que esmiuça a rocha. E enquanto o homem está se achando invencível, lá vem ela, quem? A dona morte. E a morte olha para o poeta e diz: poeta, escreve. Quando eu chego, nenhum homem consegue me deter. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja criança, seja ancião. Quando eu chego, eu venço o homem que derruba a montanha que para o vento que leva a nuvem que tapa o sol que evapora a água que apaga o fogo que derrete o ferro que esmiuça a rocha. Só que um dia, lá em Nazaré, lá vem um, pegam ele, batem nele, crucificam ele, com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele morre na cruz do Calvário. Mas passa um dia, oh glória, passa 2 dias, passa 3 dias, e o poeta recebe a inspiração de Deus e escreve: onde está, ó morte, a tua vitória? Ninguém conseguia vencer a morte, mas o Jesus que você serve, o Jesus que eu sirvo, ele venceu. E se você acredita nisso, crê nisso, levanta não uma mão, irmão, mas as 2 mãos aos céus. E se você pode dar um brado de glória ao Senhor. A ele, quem? Jesus. A ele escutai. Mas em contrapartida, irmão, em contrapartida, enquanto lá em cima do monte a glória está caindo, o céu está aberto, a Bíblia diz que lá no pé do monte, diga comigo assim, no pé do monte, os 9 discípulos estão lá, e aparece um pai. Aparece o quê? Aparece quem? Um pai. Esse pai tem um filho que sofre muito. E eu fico imaginando agora esse pai levando esse filho para os discípulos, e os discípulos cheios de ânimo: traz aqui, colocou a mão, outros intercedendo, e enquanto um está intercedendo, o outro diz: saia em nome de Jesus. Aí o demônio olha para ele e diz: não saio. Aí eu fico imaginando,
Bartolomeu falou assim: espera, deixa eu agora, sai em nome de Jesus. O diabo falou assim: tu não sai. E eu fico imaginando, irmão, Tomé no final da fila assim, intercedendo. André chega e diz: é minha vez, sai em nome de Jesus. O diabo falou assim: tu também não sai. E Tomé aqui, ó, meu Jesus, se não saiu com Bartolomeu. Tomé era um pouco meio incrédulo, né? Se não saiu com eles, vai chegar a minha vez, Senhor. Nós observamos. Você percebeu que enquanto 9 não consegue ter uma vida de intimidade, tinha 3 que conseguia? O que isso nos mostra, pastor? Que infelizmente é uma minoria que entende isso. É uma minoria que entende aquilo que o filho mais velho teve que ouvir do pai. Quando ele reclamou que ele não tinha um cabrito, o pai falou assim: meu filho, você não precisa nem pedir, tudo que eu tenho é teu. Infelizmente poucos não conseguem entender isso e tem mentalidade de escravo. Mas você pode falar para esse irmão que está perto de você, esse jovem, diga para esse irmão: você é filho, irmão. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Aí a Bíblia diz que os escribas que estavam ali presentes começaram a falar: vocês não são de nada, hein? Vocês andam com Jesus, falam como Jesus, caminham como Jesus, mas quando o negócio aperta para expulsar demônio, o demônio dá risada da cara de vocês. Só que a Bíblia diz que enquanto isso estava acontecendo, quem está descendo do monte? Pastor, não entendi. Sabe o que o pai está falando para alguém hoje aqui? Empreste a tua mão ao Espírito Santo, empresta. Segura na mão de alguém assim, ó. Fala para ele assim, ó: o pai não vai deixar você sair envergonhado dessa. O pai não vai deixar você sair envergonhado dessa. Quando ele chega, Jesus já chega, irmão, dando um chute na porta, dizendo: quem vocês estão discutindo aí? Eles olham e dizem: Senhor, está vendo esse pai? Trouxe um filho e os teus discípulos não conseguiram. Aí Jesus olha e diz assim: traz aqui. Que geração incrédula. Traz aqui. Sabe a lição que eu aprendo aqui, importante? Que tem coisa que discípulo não vai resolver. Tem coisa que profeta não vai resolver. Tem coisa que pastor não vai resolver. Tem coisa que missionária não vai resolver. Tem coisa que só Jesus vai resolver. E não adianta você ficar postando no Facebook. Não adianta você ficar postando no Instagram. Não adianta você ficar postando no Twitter, que não vai resolver o teu problema. Não adianta ficar colocando no status do Zap Zap, que não vai resolver o teu problema. Sabe o que vai resolver? Conta para Jesus. Entrega. Entrega. Quando o menino chega, o menino já começa a se retorcer. Ele olha para o pai e diz assim: há quanto tempo ele está assim? Aí o pai olha e diz assim: ó, desde a sua infância. Hernandes Dias Lopes diz que essa tradução está dizendo assim: ó, desde bebê de colo. Você já viu uma criança endemoniada? Eu já vi, irmão. Pensa no troço feio. Se adulto a gente vendo já é ruim, imagine uma criança. Desde pequeno ele ficava endemoniado. Jesus chega e ouve aquilo, e o pai olha para ele assim: Senhor, se tu podes. Olha a pergunta dele, infeliz. Se tu podes, nos ajuda. Jesus vira a mesa e diz assim: não é se eu posso, tu crê. Pastor, eu estou numa ansiedade terrível. Pastor, estou fazendo terapia, mas para gente que não dá de jeito nenhum. Pastor, estou com a síndrome do pânico terrível. Estou passando uma situação terrível. Só que Deus está perguntando para alguém assim: tu ainda crê?
Pastor, em casa só eu sou crente. E o Senhor me trouxe lá da Ilha Bela para pregar para alguém. Irmão, eu não brinco de ser pastor, eu não brinco de pregar. Eu posso estar pregando para uma pessoa hoje aqui, uma pessoa. Mas Deus me trouxe lá da Ilha Bela para dizer para alguém aqui assim, ó, eu vou resolver o teu problema. Mas há uma pergunta para você hoje aqui, jovem, moço, moça, irmã, irmão que está me ouvindo. Tu crê? Porque se tu creres, tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê. Jesus olha para aquele menino, aquele jovem, a qual o diabo estava roubando a sua infância. O diabo roubou a sua infância, o diabo roubou a sua juventude, e é isso que o diabo quer fazer, roubar a sua juventude. É isso que o diabo quer tentar mostrar para você, enganando-te, dizendo que lá fora é melhor do que aqui dentro. Eu tenho 37 anos, irmão, com cabeça de 65, corpinho de 43, mas sou criado na igreja. E eu posso dizer uma coisa para você, pastor, se você se arrepende, pastor, o senhor sabe o que é uma baladinha? Não sei, irmão. Sabe o que é ficar bêbado? Também, a única embriagado que eu sei ficar é cheio da glória. Eu saio cruzando as pernas, marchando e rodando, só isso, irmão. Você já ficou doidão? Só da glória. Porque não há coisa melhor do que estarmos na presença dEle. O diabo está querendo te enganar, o diabo está querendo roubar a tua juventude. Se você perguntar para esses irmãos e irmãs da igreja onde você congrega, que são mais velhos do que você, que aceitaram Jesus há pouco tempo, e eles vão dar a mesma resposta. E sabe o que eles sempre falam? Ah, se eu soubesse que era assim, eu teria entregado a minha vida para Jesus mais tempo. Jovem, na congregação onde você congrega, na região onde você está, Jesus quer fazer de você uma referência. Jesus quer te usar. Pastor, mas eu só estou pregando em casa. Pastor, mas eu só estou em casa pregando para o espelho. Eu já passei por isso, irmão. Um dia minha mãe morava no Sobrado, e o Sobrado ali na rua da Cidade Atlântica, no Ministério de Santos, lá na Enseada, da janela dava para ver a rua do outro lado, e eu com shampoo, pregando para o espelho, e babando o espelho todinho, e pregando para o espelho. De repente eu olhei para a janela, tinha uma multidão assim na janela, olhando assim da casa, assim, ó. Ei, menino doido. Sabe o que eu vejo? Aquelas pessoas que falaram que eu era doido, infelizmente, filho na droga, na prostituição, alguns já morreram. E Jesus, irmão, fez uma obra tão grande na minha vida. Eu não ia falar isso, mas eu preciso falar, porque tem alguém que está precisando ouvir. Eu só tinha uma calça azul, uma camisa azul clarinha e uma blusa branca. E uma das duas eu pintava ela todo domingo. Sabe aquelas tintinhas que hoje está mais caro, né? Mas antigamente era R$1. Eu sou do tempo da traquina de 50 centavos, viu, irmão? Eu comprava, pedia para minha mãe, trabalhava na praia, chegava lá, comprava um monte de cores de tinta assim. A azulzinha eu não mexia, mas a branca, ela já virou verde, ela já virou azul, ela já virou vermelha, ela já virou todas as cores que você possa imaginar. Só tinha um defeito. Quando eu estava na igreja, irmão, que eu dava lugar, marchava, sapateava, rodava, suava, e a gente sua bastante. Quando eu chegava em casa, que eu tirava a blusa, se eu estava com a blusa da tinta azul, quando eu tirava eu parecia o Smurf.
Um dia eu peguei a verde, pintei e falei assim, hoje vai ser da hora. Eu peguei a camisa verde bonita e tinha um jovem que olhava para mim e falou assim, rapaz, Vitinho, tu tá todo domingo com uma roupa diferente na igreja. Eu falei assim, Jesus é bom. Mal sabia ele que era a mesma, só que era pintada. Cheguei em casa, quando eu tirei aquela camisa verde, eu parecia o Hulk magrelo. Só que um dia eu estava lá no Perequê, uma festa de ciclo de oração, e eu cantando, só tinha um CD, irmão, eu só tinha um CD de playback, Lauriette Palavra, quem lembra? Quem lembra? Jesus chegou, só cantava esse hino, irmão, e quando alguém cantava antes de mim, eu só tinha ele, eu falava assim, irmão, Jesus chegou de novo, eu vou cantar ele aqui. Um dia, Deus usou um profeta, uma profetisa e falou assim, meu filho, eu vou cuidar de ti nos mínimos detalhes, roupa não vai faltar, sapato não vai faltar, vestimenta não vai faltar. Eu falei, eu creio. No outro dia uma irmã aparece na porta de casa dizendo, dona Lucineide, Deus mandou eu vir aqui cuidar do seu filho. Eu passei numa loja, olhei um manequim, eu falei assim, nossa, esse manequim é a cara do Vitinho. Eu não sei se é um número, mas quando ela chegava lá era o meu número. Era a minha calça, era a minha camisa. Oh glória. Jovem, o diabo não vai roubar a tua juventude. Elemaia cala séria. Se você tiver um pai que deixa você na mão, que você não consegue te dar o que um pai precisa te dar, nunca esqueça, você tem um pai celestial que cuida de você. E eu estou pregando isso porque alguém precisa ouvir isso hoje. Jesus está dizendo para alguém hoje, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da tua vida, da tua família, do teu casamento. Não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada. O diabo não vai roubar a tua juventude. Manda, pastor, estão me chamando de quadrado, pastor, estão me chamando de doido. Deixa chamar de doido, irmão, deixa chamar de quadrado. Aleluia, nós somos santos, escolhidos de Deus, diferentes. Jesus olha para aquele menino e dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Demônio, sai. E já vou concluir. O demônio grita. O demônio agita e sai. Preste atenção. O demônio grita, agita e... O demônio grita, agita aí. O demônio grita, agita aí. Pastor, não entendi. Sabe, depois desse culto hoje, abençoado, cheio de Deus, você vai sair daqui todo animado. Não, Deus falou comigo. Deus tem um negócio na minha vida. Tu pensa que o diabo vai ficar assim, beleza, falou, é nóis, hashtag partiu. Não, irmão. O diabo vai agitar. Sabe aquela pomba gira gospel? Vai querer te derrubar. Sabe aquele pombo giro gospel? Vai querer te derrubar também. As coisas na tua casa vão dar aquela agitada. Para quê? Para você pensar que tudo que aconteceu aqui hoje, durante a tarde, durante a noite, foi só uma emoção e um momento. Só que Deus está dizendo assim, eu já liberei uma ordem. O diabo ele pode agitar, o diabo ele pode gritar, mas ele vai. Quando ele sai, o menino cai como morto. Ô irmão, tem prova que a gente passa mesmo jovem, que a gente fala assim, eu acho que depois dessa não dá mais não, viu?
Só que a Bíblia diz que Jesus chega, pega na mão do menino e ele levanta. E eu finalizo aqui dizendo para você: hoje o Pai está pegando você pelas mãos. Porque o Pai no começo deixa o Filho na mão de Jesus, só que agora Jesus pega e devolve na mão do Pai. É dizendo assim, ó, eu vou começar a fazer as coisas voltar para o seu devido lugar. Pastor, é essa simples mensagem hoje? É. Eu não sei para quem foi, mas eu sei que foi para alguém. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu vou por esse relógio aqui. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se o Espírito de Deus falou com você, se Jesus falou contigo pela sua palavra, eu quero que você comece a falar com Ele. Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei. Eu quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei. Só Deus sabe como você entrou aqui. A ansiedade querendo te dominar, a depressão querendo te dominar, a angústia querendo te dominar, o mundo querendo te vencer. Mas Jesus chegou a tempo para dizer para você: eu vou mudar a tua história. Eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Assim como Jesus pegou na mão daquele moço, se você pode, pega na mão de alguém que está do seu lado, e você vai fazer uma simples oração com ele. Você vai começar a falar: Senhor, levanta esse jovem, levanta esse moço, essa moça, essa irmã, esse irmão. O diabo não vai roubar sua infância, sua adolescência, sua juventude. O diabo não vai destruir, porque o Senhor veio para mudar a história dele, o Senhor veio para mudar a história dela. Eu já vou orar, mas eu quero que você ore agora com ele. E deixa o Espírito Santo usar os teus lábios